Lembra das manifestações pelo impeachment da presidenta Dilma em 2016, dos atos de 7 de setembro de 2021 e até do 8 de janeiro de 2023? Você sabe me dizer o que esses 3 episódios têm em comum? Eu sou o Pedro e esse é o pequeno dicionário de termos ambíguos. E para começar esse vídeo de hoje eu pergunto, você já ouviu falar em patriotismo? Se você lembra desses atos promovidos pela extrema-direita, vai lembrar que eles eram acompanhados de discursos que clamavam uma salvação da pátria, evocavam bons tempos do regime militar iniciado em 64 e, recentemente, de um suposto poder moderador que as Forças Armadas têm sobre a República, escalando daí para um tom de ameaça às instituições democráticas, quase sempre acompanhando o slogan: Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Mas antes vamos entender como chegamos aqui. Segundo o dicionário de termos ambíguos, o patriotismo vem do grego patriotes, que significa terra natal e está ligado à ideia de lealdade à polis, o apego à lei e ao bem comum. Ao longo da história, o termo ganhou diversos contornos e significados. No século XVIII, com a universalização da ideia de Estado-nação. Rousseau, antes da Revolução Francesa, associou o patriotismo ao nacionalismo e à valorização dos traços culturais, políticos e étnicos de uma nação. Mas o termo também foi muito criticado por promover superioridade entre grupos. Samuel Johnson e Tolstói, por exemplo, condenaram o termo e o conceito de patriotismo por estimular conflitos e divisões. Em um momento mais recente da história, o patriotismo estadunidense foi mobilizado em respostas aos ataques de 11 de setembro de 2001. O resultado foi a desastrosa guerra ao terror, cujos efeitos nos acompanham até hoje. Em terras brasileiras, o patriotismo foi acionado por diversos grupos, desde a independência até a primeira metade do século XX. Mas o movimento integralista foi o que mais se apoiou no patriotismo. Esse movimento foi fundado em 1930 por um pequeno grupo de intelectuais, com destaque a Plínio Salgado, um jornalista católico que se atraiu com o fascismo de Mussolini. Assim como outras expressões fascistas, como o falangismo e o salazarismo, o integralismo era permeado por ideias católicas cristãs. O movimento também considerava legítima a violência política e tinha conexões com as Forças Armadas. Isso ficou evidente mais tarde com a associação de Plínio aos militares e sua carreira de deputado durante a ditadura. Os militares sempre tiveram uma forte adesão ao patriotismo, mas essa ligação se intensificou com seu envolvimento na política. O golpe de 64 visou, com o apoio dos Estados Unidos, combater uma suposta ameaça comunista. E para consolidar o seu poder, os militares promoveram um patriotismo extremo e um exemplo disso é o slogan: Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse patriotismo continua a ser evocado, especialmente por forças políticas da direita, e se mistura com um discurso conservador e religioso, formando uma base ideológica que clama pela defesa da pátria e da ordem. Esse patriotismo se alimenta de referências do passado, como o integralismo e o militarismo, mas se reinventa em novas formas de mobilização popular. O lema "Brasil acima de tudo", do governo Jair Bolsonaro, é uma clara expressão disso, resgatando um slogan da ditadura militar e adaptando-o para os tempos atuais. Como podemos observar na charge de Carol Ito, feito para o dicionário. Assim como no passado, o patriotismo é usado para justificar ameaças às instituições democráticas e muitas vezes promover divisões em nossa sociedade. A charge que você vê agora é uma reflexão dessas contradições, destacando como o patriotismo pode ser manipulado para sustentar ideais antidemocráticos.